Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Thursday Science Seminar que empieza en este 2022. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en nuestro Thursday Science Seminar número 37. Hoy tenemos un invitado súper especial, el profesor y decano Carlos Schnorr, que nos va a estar acompañando con su charla titulada Cáncer de pulmón entre trabajadores de la industria de la construcción civil. ¿Qué sabemos? Poco el perfil del profesor Carlos, es biólogo con maestría y doctorado en bioquímica de la Universidad Federal del Río Grande do Sul en Brasil, es profesor tiempo completo y decano del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa, también es el líder del grupo de investigación en bioquímica experimental y computacional y uno de los líderes del semillero de investigación en ecotoxicología de la misma universidad. Su interés científico está enfocado en el estudio de la bioquímica, incluyendo comprender las asociaciones complejas entre los procesos ambientales, los estresores químicos y la salud humana y ecosistémica. Entonces, público, ya saben cómo es la dinámica. Primero el profesor Carlos va a dar su charla y al final ustedes tienen un espacio para realizar las preguntas a través del chat. Profe, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy y le doy toda la palabra en este caso. Adelante. Gracias, Jairo. Muy amable por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Jairo, ¿me confirma solo si me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer también por la invitación para poder tener esa oportunidad de participar también como ponente en ese importante evento. Es un evento que yo he sido uno de los estimuladores a participaciones masivas en el departamento, en la universidad. Y bueno, participar como una primera vez también como ponente, tener esa oportunidad de socializar un poco también los resultados de investigación que he obtenido. Más específico, en el día de hoy, socializar con ustedes un poco de lo que hemos obtenido de resultados acerca del riesgo de cáncer de pulmón entre trabajadores de la industria de la construcción civil. Y básicamente lo que voy a hacer es un recorrido muy breve de los resultados que ya están publicados y algunos resultados que tenemos ahí pendientes por postular en los próximos meses. ¿Ok? Déjame pegar el puntero y ya. Bueno, para esto yo he organizado entonces esa presentación en 5 capítulos o 5 etapas. En un primer capítulo les voy a hablar un poquito sobre la industria de la construcción civil, cuáles son las amenazas que hemos identificado en el ambiente de trabajo, más específico a la salud de los trabajadores de la industria de la construcción. En un segundo capítulo les voy a hablar un poco de la metodología que hemos seleccionado para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y justificar un poco de por qué esa metodología es la más adecuada dentro del contexto. En un tercer capítulo les voy a socializar algunos resultados. Como les dije, algunos resultados ya están publicados, otros resultados son resultados parciales, son resultados de proyectos que aún tenemos por desarrollar. ¿Ok? En el capítulo 4 les voy a compartir algunas conclusiones preliminares con base en los resultados parciales que tenemos a la fecha. Y en el capítulo 5 les voy a comentar un poco cuáles son las perspectivas a futuro, tanto para este proyecto cuanto otros proyectos más que estamos desarrollando bajo la misma metodología, ¿ok? Que es la metodología de revisión sistemática y el metaanálisis. Bueno, para iniciar esa charla, yo creo que es muy importante hablar un poco sobre la industria de la construcción civil. Yo no soy ingeniero, como Jairo dijo, yo soy biólogo, y tampoco acá tengo la intención de describir por completo todas las actividades que se desarrollan en la industria de la construcción civil, darle todas las características técnicas de ese sector industrial, pero me gustaría de enfocarme acá algunos indicadores que resaltan la importancia socioeconómica de ese sector de la industria de la construcción, para la economía global y de muchos países, en especial los países con crecimiento económico estable y los países en desarrollo. ¿Ok? Entre los muchos indicadores que se podría tomar, yo he tomado estos dos que ustedes ven representados en la gráfica. Uno de ellos representa la proporción de la fuerza laboral global atribuida a la industria de la construcción en proporción a los otros sectores de la industria.
y el otro la contribución aproximada de la industria de la construcción al Producto Interno Bruto de muchos países, que se acerca, por ejemplo, a un 15%. ¿Ok? Entonces, si tomamos en conjunto, lo que podemos concluir con esas dos gráficas es que el sector de la industria de la construcción emplea a mucha gente, muchas personas, porque 7% de todos los trabajadores de la industria es un número muy expresivo de personas, y vemos que el impacto sobre la economía también es bastante significativo, porque 15% del Producto Interno Bruto es una proporción mayoritaria, es una proporción que posiciona a la industria de ese sector como una industria estratégica para el desarrollo de muchos países. Estas porcentajes son globales, ¿ok? A nivel global, pero si miramos también a Colombia, por ejemplo, esas porcentajes son bastante similares. Cambia un poco, creo que acá es un poquito más bajo, pero no tanto a ponto de que esto no pueda ser tomado como referencial también a nosotros acá en el contexto colombiano. Por otro lado, la industria de la construcción también ha sido apuntada, si podemos hablar así, como una industria que tiene muchísimos impactos ambientales, ¿ok? Es quizá uno de los sectores de la industria que causa el mayor número o la mayor porcentaje de las transformaciones del planeta, con muchísimos impactos, y aquí en ese tema también yo podría sacar muchísimos indicadores, pero he tomado la libertad, por cuestiones de tiempo, de seleccionar dos importantes indicadores de impacto ambiental que se ven de manera muy expresiva representados en la industria de la construcción. El primero es el consumo de energía, y cuando nosotros miramos el consumo de todo el sector industrial, el sector de la construcción es responsable por prácticamente un 36% del consumo energético, o sea, es muchísimo grande la proporción del consumo energético atribuido a ese segmento de la industria. Y lo mismo pasa con las emisiones de dióxido de carbono, ¿ok? Si miramos todas las emisiones de todos los sectores industriales, mire que la industria de la construcción, solo ella es responsable por un 39, casi un 40% de las emisiones de las industrias. Así que tampoco hay dudas de que ese sector de la industria genera un impacto ambiental muy grande, y bueno, eso también se ve reflejado en la literatura científica. Si me voy a la literatura científica, voy a encontrar muchísimos trabajos en la línea de construcción sostenible. Es una línea que va a crecer muchísimo en los próximos años, y muy, muy, muy importante, dado que parte de esos problemas pueden ser mitigados también a partir de nuevos conocimientos y de la generación de nuevos procesos dentro de la industria. ¿Ok? Sin embargo, este no es el único impacto negativo que tiene la industria de la construcción civil. Nosotros sabemos que el ambiente laboral, el ambiente ocupacional dentro de la industria de la construcción es un ambiente que tiene sus peligros, tiene sus riesgos, y bueno, si uno va a mirar, y en especial eso lo dominan las personas que trabajan con seguridad y salud en el trabajo, hay muchos riesgos físicos y mecánicos del ambiente laboral dentro de la construcción civil. Eso incluye riesgos ergonométricos, riesgos de queda, accidentes con herramientas o equipos, etcétera. Y hay un otro tipo de riesgo que a mí en particular me llama mucho la atención, porque me gusta mucho trabajar con temáticas de toxicología ambiental, como lo adelantó Jairo, es que un informe de la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer de 2019 ha apuntado que un trabajador de la industria de la construcción en su ambiente laboral puede estar expuesto a más de 70 sustancias diferentes. Y entre esas sustancias identificadas en el informe del IARC están sustancias como el amianto, el polvo de madera, la sílice cristalina, el cromo, compuestos de plomo y níquel, benceno y hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Ok? ¿Y qué es que me llama la atención cuando me deparo con esa información? Es un poco de las características que tienen esas sustancias. ¿Ok? Muchas de esas sustancias, si nosotros lo miramos, son sustancias a las cuales los trabajadores de la construcción civil muchas veces están expuestos por su presencia en el aire, y eso significa que muchas veces la ruta de exposición a esos químicos es la vía de inhalación. ¿Ok? Esto es lo primero que me llama la atención acá, y el primero que me gustaría destacar durante esa presentación. El segundo, que también es un factor muy importante para entender un poco de la importancia de lo que estamos proponiendo en este trabajo, es que si miramos esos compuestos, esas sustancias, muchas de ellas y muchas otras que no están listadas acá, ya fueron identificadas o clasificadas por IARC,
¿ok? Que es la gran autoridad en ese sentido, como probables compuestos capaces de generar o inducir el cáncer en seres humanos. Es decir, nosotros sabemos del potencial que tienen esas sustancias y el riesgo que elas representan, ¿ok? Entonces, esses dois fatores nos han hecho pensar muito acerca de que tipo de risco de verdade isso representa a los trabalhadores da construção. E acá é muito importante também comentar-lhes um pouco que, obviamente, não espero, por lo menos minha hipótese é que não todos os trabalhadores estão expostos a todos esses compostos, não todos estão expostos a los mesmos compostos químicos ou agentes físicos, ok? Que muito provavelmente isso deve haver uma influência da ocupação ou da atividade que desenvolve o trabalhador dentro da indústria da construção. É muito provável que tampouco o risco seja o mesmo a uma pessoa que trabalhou 5 anos na indústria da construção e outro que trabalhou 20 ou 30 anos. Muito provavelmente há muitos outros fatores, como a característica da obra, não? É muito distinto se estou fazendo uma obra subterrânea, se estou fazendo um puente. Então, assim, há muitos fatores que tornam a predição de los possíveis impactos negativos à saúde ou bem-estar do trabalhador um cenário bastante complexo. E só para termos uma ideia aún maior, devemos nos acordar que dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma obra de construção, aunque muitas vezes me ocupo eu como um plomero, em mesmo ambiente de trabalho, há outras atividades que também estão generando, muitas vezes, ou suspendendo essas substâncias, e pode estar sendo eu também exposto a compostos que não estão associados diretamente à atividade que desenvolvo eu na construção, pero que desenvolvem outras pessoas, pero que compartem comigo o mesmo ambiente de trabalho. Assim que este cenário, tentar evaluar qual é o risco a los trabalhadores da construção, obviamente não é um cenário tão sencillo. E basicamente o que nós hemos definido acá, para tentar enfocar-nos um pouco, é que, considerando que esses compostos são, em sua majoritariamente, classificados como possíveis carcinogênicos em humanos, e que muitos deles se encontram no aire, nós começamos a nos perguntar se não é possível que a exposição desses trabalhadores a essas substâncias não pueda estar incrementando a probabilidade de que estes trabalhadores tenham uma maior incidência ou um maior número de mortes associados a enfermidades como, por exemplo, o câncer de pulmão, ok? E bueno, quando falamos em câncer de pulmão, entre tantas afectações que poderíamos estar trabalhando, uma das justificativas para que se tenha muito claro por que estamos apuntando ao câncer de pulmão é que, bueno, primeiro, todos vocês provavelmente sabem que o câncer é uma enfermidade muito agressiva, muito peligrosa, que debilita muito as pessoas, pero muitas vezes não temos ideia, entre tantos tipos de câncer, quais são os cânceres mais riesgosos, quais são os associados com maior mortalidade. E bueno, uma coisa que nós hemos também nos dado conta é, se esses compostos estão em el aire e os trabalhadores podem estar sendo expostos através da inalação, é possível que o primeiro órgão que pode estar sendo afetado seja o pulmão, ok? E quando miramos a possibilidade de câncer de pulmão em comparação a outros tipos de câncer, mirem que o câncer de pulmão, em relação à carga global de câncer, representa 12%, que é uma proporção também muito grande em comparação a todos os outros tipos de câncer que são diagnosticados clinicamente. E se miramos o número de mortes associadas a câncer, as que são atribuídas ao câncer de pulmão chegam a 18% do total. Isso posiciona o câncer de pulmão entre os 3 primeiros, 4 primeiros cânceres associados à morte em la maior parte dos países no mundo, ok? Então, se nós consideramos que há risco ou pensamos que pode haver incremento da probabilidade desses trabalhadores desenvolverem câncer de pulmão, sabemos que as consequências individuais são bastante severas, não? Pero há que acordarnos também que ter uma pessoa, um indivíduo, um trabalhador com câncer, também representa um custo e tem um impacto socioeconômico muito grande, tanto para a indústria quanto para um país. Por exemplo, se uma pessoa está diagnosticada por câncer, obviamente há custos diretos associados a isso, não? A medicina, o tratamento, tudo isso, por general, dependendo do tipo de câncer, pode ser bastante custoso, não? Há custos indiretos também, porque uma pessoa com câncer muitas vezes tem algumas debilitações
e por estar um pouco mais fragilizada, um pouco mais débil, tampouco pode ser uma pessoa muito produtiva do ponto de vista laboral. E quanto mais anos perdidos a pessoa tem, no qual é produtiva do ponto de vista econômico, maior é o impacto econômico negativo indireto que essa pessoa tem sobre a economia ou sobre o setor produtivo, ok? Então, se nós echamos uma mirada acá, o cenário é muito claro. Os trabalhadores da construção civil estão expostos a muitas substâncias, algumas delas representam um possível risco de desenvolver ou induzir um câncer, ok? E se isto é verdade, se essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver um câncer, miren que isso tem um impacto ao nível do indivíduo, de maneira muito óbvia, mas também à indústria e ao país, ok? Do ponto de vista socioeconômico. Então, é por isso que nós, quando nos deparamos com esse cenário, nós começamos a mirar a literatura, não? E pensamos, mira, que há na literatura de evidência acerca dessa temática, que há de evidência acerca do risco de câncer de pulmão em trabalhadores deste setor econômico ou produtivo. E bueno, uno quando vai fazer uma busca na literatura, muitas vezes uno espera duas possibilidades, não? Primeiro, que não haya nenhuma evidência, e a segunda é que tu te depares com uma evidência científica consistente que te permita sacar uma conclusão. E para minha surpresa, a verdade é que nos deparamos com um cenário muito distinto. Nós, quando hicimos a busca na literatura para ver o que há sobre o tema, nos deparamos com um bom número de documentos, entre artículos, capítulos de livro, informes governamentais, pero quando echávamos uma mirada ao conteúdo, nos deparamos com evidências que não eram consistentes. Nos deparamos com evidências que são muitas vezes limitadas, outras vezes são insuficientes, outras vezes contraditórias. Por exemplo, se eu localizei um estúdio e lo estou leyendo, me deparo que este estúdio chegou à conclusão de que os trabalhadores da construção têm maior risco de morte por câncer do que outros trabalhadores. Pero depois, em outro artículo, me encontro que não há diferença, e em outro artículo me deparo com uma informação onde que me habla que não, que, na verdade, o risco de câncer ou morte por câncer nesses trabalhadores da construção é menor do que outros. Então, quando uno se depara com esse tipo de conflito na literatura, pero se há dados primários publicados, uno tem muitas opções de como seguir investigando com o tema. Eu poderia acá proponer uma nova investigação primária, ou seja, generar mais um estúdio com outro desenho experimental que também buscar aportar, pero miren que seria um estúdio entre muitos estúdios sobre temática, não? E como hace uno para sacar uma conclusão quando há tanta informação contraditória ou que genera um conflito? Bueno, uma das ferramentas que temos nós é a realização de uma revisão sistemática e, quando possível, uma análise quantitativa através de uma meta-análise, ok? Então, neste cenário, nós o que passamos a nos proponer é, bueno, nos toca fazer uma revisão sistemática, sintetizar e integrar todas essas informações primárias e, quizá, integrando todos esses estudos individuais como um todo, nos permita sacar algum tipo de conclusão, ok? E para isso, então, nós hemos nos proposto realizar uma revisão sistemática e uma meta-análise para tentar evaluar o risco de câncer de pulmão entre trabalhadores da construção civil expostos ocupacionalmente a agentes físicos e químicos, também com o objetivo de, bueno, mirar se as diferentes ocupações influenciam ou não influenciam o risco, é decir, será que o risco é o mesmo para pessoas que têm diferentes ocupações, para plomeiros, carpinteiros, albañiles, etc., ou será que não? E também echar uma mirada a los agentes físicos e químicos presentes na construção, intentar, ou nos proponemos, a identificar quais são essas substâncias que de verdade incrementam o risco a estes trabalhadores, ok? Então, com esses objetivos muito claros desenhados, nós já havíamos nos proposto a realizar esse estudo através de uma metodologia, que é a revisão sistemática. E bueno, acá vou aproveitar um pouco também para comentar-lhes acerca da metodologia. Não sei que tanto a maior parte dos assistentes têm contato ou domínio da metodologia, pero em esta gráfica queda muito claro qual é a diferença entre a revisão sistemática e a meta-análise para outros níveis de evidência. Isto é o que chamamos de pirâmide hierárquica de evidências, ok? E como vocês podem ver, a revisão sistemática está em el top.
Isso significa que a revisão sistemática tem o potencial, quando bem hecha, bem desenhada, de generar uma evidência de um nível hierárquico superior a los estudios primários com humanos, como, por exemplo, estudios de coorte, caso controle, estudios clínicos, estudios com animais, que também é um nível inferior de evidência do que estudios primários em humanos, e, obviamente, os estudios de laboratório como a base da pirâmide de evidências. Então, por esse motivo, nós hemos selecionado também a revisão sistemática. É possível realizar uma revisão sistemática sempre? Não. Há alguns critérios, como, por exemplo, para realizar uma revisão sistemática, eu não posso construir o tope da pirâmide se não há uma base. É decir, eu necessito um volume de informação e dados primários que me permita realizar a síntese e integração da data. Se não há dados primários, não há como fazer revisão sistemática. Ok? O segundo ponto é que não todo tema amerita uma revisão sistemática. A revisão sistemática é uma ferramenta para resolver esse tipo de divergência, esse tipo de conflito entre evidências publicadas, ok? E tentar transformar essa informação publicada em conhecimento, em algo que pueda guiar a la toma de decisão a los agentes de interesse, a los stakeholders, ok? Então, em este caso, cumplíamos com todos os requisitos. E, bueno, para realizar a revisão sistemática, também é importante ressaltar acá, não é o mesmo que fazer uma revisão de literatura para estabelecer o estado do arte, revisar tendências, revisar lacunas de projetos. Não, isso nós já havíamos feito antes de ingressar à metodologia, ok? E a revisão sistemática, o que se propõe é uma metodologia para dar resposta a uma pergunta de investigação específica, ok? E para isso, por exemplo, em temas de saúde, há um referencial internacional que tem uma guia publicada, que é Cochrane, e esta guia é como o padrão ouro, é a melhor metodologia ou o mais aceptado como boa prática para elaborar um protocolo de revisão sistemática e executar uma revisão sistemática. E, bueno, como nós estamos trabalhando com temas de saúde, obviamente nos foi muito prático assumir esses critérios, usar essa guia também para construir o trabalho que vamos a desenvolver. Ok? Esta guia ela é gratuita. Se vocês buscam na internet, ela está disponível. É uma guia bastante larga. Tem uma versão em inglês e há uma versão em espanhol. Eu não me acuerdo se há uma versão em português. E, bueno, a partir das guias que nos apresenta Cochrane, nós o que hemos feito, então, para dar resposta a tentar lograr esses objetivos que havíamos nos proposto, foi executar a revisão sistemática, verdade? E para os que não estão familiarizados com a revisão sistemática, eu tenho acá essa figura, que é um bom resumo de todo o processo, ok? Por general, a revisão sistemática inicia com a identificação de um problema ou de um tema de investigação, a formulação de uma pergunta de investigação e, posteriormente, a formulação de um plano de revisão ou protocolo, ok? Mirem que acá é importante que se entendam. Cada pergunta de investigação suele ser muito específica, ok? E isto significa que esta pergunta requer um protocolo específico para investigar. Então, nós não vamos encontrar um protocolo que se aplica a mais de uma pergunta de investigação. Não é assim que funciona a revisão sistemática. Isso significa que se eu quero trabalhar com essa temática que hemos apresentado, me toca formular bem a pergunta, ok? Elaborar um protocolo, e neste protocolo eu devo, com antelação, tomar todas as decisões de cada uma das etapas que venham a seguir. Isto significa que estou diminuindo a possibilidade de sesgos, porque todas as decisões são tomadas a priori antes que eu tenha contato com a data, ok? Isto é essencial para a qualidade de uma revisão sistemática. E isto significa, então, que nesta etapa tenho que pensar em todo isto, ok? Tomar todas as decisões e, quando lo tenho validado o protocolo, aí puedo iniciar o processo. A primeira parte do processo, basicamente, é estabelecer acá em el protocolo uma estratégia de búsqueda, em quais bases de dados, que tipo de documentos vou a buscar, e depois ingressar e fazer a búsqueda para localizar os estudos potenciais. Miren que acá tem estudos que são triângulos, círculos e quadrados, ok? E, bueno, em el protocolo eu tenho também determinado como vou a selecionar esses estudos, como vou identificar quais estudos me servem a lo que estou propondo e quais não. Neste caso, se vocês mirem,
acá hay como un filtro, que son esos criterios, y mire que a mí solo me interesa los estudios que son triángulo, y los otros quedan retenidos y ya no trabajo más. Y a partir de esto, yo tengo los criterios de cuáles datas tengo que extraer, ¿no? Tenho os critérios de como vou evaluar a qualidade de cada estudo, e esta é uma etapa muito importante. Há muitas metodologias para avaliação da qualidade, então, uno tem que conhecer bem o tema para selecionar qual é a metodologia de qualidade, de avaliação da qualidade, perdão, adequada ao tipo de estudo que tu estás revisando. Não é o mesmo revisar um estudo que é feito em humano, por exemplo, em uma revisão sistemática, e outro com animais. Tenho que, a priori, acá em el protocolo, já definir como pretendo eu sintetizar ou integrar a data de los estudios primários. Qual é o tipo de meta-análise que vou fazer, não? Defectos randômicos, não randômicos, e toda uma série de decisões que eu tenho que tomar acá, para executar acá. E muitas vezes, em el próprio protocolo, nós avançamos tanto em predecir e definir como vamos atuar, que mesmo a estratégia de disseminação de resultados, de divulgação dos resultados, já está presente no protocolo. E isto é muito importante, ok? Porque o objetivo da revisão sistemática não é generar um paper. Claro que se pode publicar, e les vou mostrar que se publica, mas o grande objetivo da revisão sistemática é generar um nível de evidência que possibilite a toma de decisão acerca de um tema, ok? Então, em nosso caso, por exemplo, isso já está no protocolo também, como les vou mostrar mais adelante. Obviamente, por limitações de tempo, não posso falar em detalhes de cada etapa, mas acá tenho um exemplo que é um pouco de como se faz a formulação da pergunta de investigação para a revisão sistemática. E miren que mesmo para elaborar a pergunta, há várias estruturas na literatura que se propõem de acordo com o tipo de estudos que tu queres fazer. Se estou trabalhando com algo clínico, em geral, esse formato se chama PICO, la P, la I, la C e la O, ok? Que tem a ver com população, intervenção, control e outcome, o resultado. Mas, em nosso caso, eu não estou trabalhando com pacientes acá. Eu estou trabalhando com trabalhadores da construção civil, e para isso também há sugerências já publicadas de estrutura de pergunta de investigação, que é um formato que se lê PECO ou PEO, que é o que se aplica melhor à pergunta que hemos proposto. La P vem de população, la E de exposição e la O de outcome, o resultado, ok? E miren que minha pergunta tem que, de maneira muito clara, identificar cada um dos componentes desses três fatores, ok? E nesta etapa é onde muitas vezes uno delimita ou amplia o alcance da revisão. Uma coisa é definir mi outcome como câncer de pulmão. Outra é definir como câncer, porque aí incluem vários tipos de câncer. E outra é definir como um tipo de câncer específico, como câncer de não pequenas células, por exemplo. Ok? Acá lo mesmo, eu posso definir como agentes químicos e físicos, ou poderia simplesmente definir que é amianto, mi exposição de interesse. E trabalhadores, lo mesmo. Então, assim, essa é uma etapa onde vai impactar muito lo que vamos a desarrollar en el protocolo. Y cuando tenemos esa pregunta, pasamos al protocolo, y también para el protocolo, además de la guía Cochrane, hay otras también referenciales internacionales importantes. Una de ellas es el PRISMA, ¿ok? Y el PRISMA es una iniciativa que busca dar mayor transparencia a las revisiones sistemáticas. En resumen, es como un checklist, y ese checklist nos hace pensar en muchos puntos del protocolo, e nos hace pensar e justificar cada uma das decisões que estamos tomando. E isto também, por general, é público. Quando vamos a publicar, por exemplo, o protocolo, nos pedem sempre o formato Prisma para garantizar a qualidade e deixar um pouco mais estándar o processo. E, además de esto, antes de poder executar o protocolo, é boa prática também radicar o protocolo em uma plataforma, como, por exemplo, Próspero, onde uno agrega sua intenção de fazer uma revisão sistemática. Esse dado também é público. Se vocês ingressam a Próspero e buscam, les vai aparecer, e todas as pessoas têm acesso ao protocolo que tu vas a desarrollar. Isso é importante porque isso sinaliza a la comunidade científica: mira, eu vou a poner mi esfuerzo em essa temática, e me permite a mim também ingressar a la plataforma e descobrir se não há alguém que já está desarrollando uma revisão sistemática de mi temática, ok? Además de esto,
Estando em Próspero, também temos uma ventaja. Isso significa que pares acadêmicos também lo podem revisar, retroalimentar, e isto incrementa a qualidade e diminui a possibilidade de sesgos, não? Eliminar sesgos é algo muito complicado, mas por lo menos diminui, porque muitas das decisões que hemos tomado acá, há outras pessoas também que contribuem para ter tudo muito claro e obter um resultado de alto nível. Bueno, como ustedes ven, trabajar con una revisión sistemática es un proceso que tiene muchas etapas, que tiene muchas requisiciones y, bueno, por general, el primer resultado que nosotros obtenemos cuando empezamos una revisión sistemática es la publicación científica del propio protocolo de investigación. Acá, como ustedes pueden ver, nosotros hemos publicado nuestro protocolo de revisión sistemática en una revista PLOS ONE, que es un artículo de cuartil 1 o cuartil 2, dependiendo de la base de datos, multidisciplinar, então publica de muitas temáticas, e bueno, lo que hemos publicado é basicamente um protocolo de como vamos fazer para evaluar o risco de câncer de pulmão em trabalhadores da construção civil, mais específico, a incidência de câncer ou a mortalidade associada ao câncer de pulmão, ok? E bueno, algo que tampouco ha comentado, pero não puedo deixar passar, é que se vocês mirem acá, esta é uma revisão que não é feita de maneira individual, e a revisão sistemática tem algumas requisições e boas práticas que demandam o trabalho coletivo. Primeiro, esse processo de revisão, vou regressar acá, esse processo de revisão que vocês veem acá, ok? Por general, nunca é realizado por uma única pessoa. Por general, são mínimo 2 revisores independentes, cada um deles parte do protocolo, faz tudo solo, e há um terceiro revisor que compara os resultados para ver se há concordância ou não concordância entre o que foi o resultado final. E depois de isto é que se faz a análise final, ok? Por isso que quando vocês veem acá, vocês veem muitos autores. Outra coisa muito importante é que as pessoas tenham um bom domínio do tema, obviamente, e que estejam muito alinhados com os interesses dos stakeholders, ok? Das pessoas que de verdade a quem vai interessar esse resultado. Acá, por exemplo, nós temos uma engenheira civil, ok? Temos um químico, que também é investigador acá no Departamento de Civil Ambiental, e temos 2 colaboradores internacionais que têm muita experiência com câncer, são biólogos e trabalham com câncer e uma série de outras temáticas também. Então, como podem ver, esse protocolo é um fruto de um trabalho bastante largo, bastante duro, pero lo hemos logrado, está publicado e lo que estamos desenvolvendo agora é avançando em la aplicação desta revisão sistemática. E o que eu vou compartilhar a vocês agora são dados que ainda não estão publicados, são dados preliminares, pero basicamente o que hemos podido avançar a la fecha é com a estratégia de búsqueda que hemos definido no protocolo. Acá está muito resumida, essa estratégia é mais complexa, pero para que vocês tenham uma ideia, a estratégia tem os términos de búsqueda, sempre utilizando muitos operadores booleanos, não? De maneira a que me permita, o grande objetivo acá é localizar todos os estudos relevantes sobre o tema, ok? Que também é algo que lo distingue da revisão tradicional. A revisão tradicional não é necessário agotar a literatura, pero para a revisão sistemática sí é necessário. E, bueno, déjame usar ampliar aqui. E bueno, e acá vocês têm o passo a passo da revisão sistemática, ok? Então, basicamente, o que hemos hecho a la fecha foi hecho a búsqueda usando essa estratégia em 3 bases de dados, PubMed, WOS e Scopus. Em el protocolo há uma 4ª base de dados, pero aún não hemos hecho a revisão em essa base de dados. Miren que cada base de dados nos genera um número de estudos com a mesma estratégia de búsqueda. Isso nos genera um número total de estudos incluídos, que são acá neste caso 1.699, pero desse total, miren que há um número de artículos duplicados. O que significa isso? Que há artículos que estão nesta base e que estão nesta base também, e bueno, nos toca diminuir esse valor, quedando um total de 1.629 estudos para serem iniciados na etapa de screening, ok? E nessa etapa, o primeiro que hacemos é uma revisão a nível de título e abstract, em resumo, e nessa etapa, muitas vezes, uno vai eliminando muitíssimos estudos. Mirem que partimos de 1.629, muitos foram eliminados já nesse nível de avaliação, e nos quedamos com um total de 30 estudos elegíveis, ou para serem evaluados como elegíveis para a revisão sistemática.
Y a partir de aquí, miren que nosotros implementamos una nueva estrategia también, que es lo que llamamos de búsqueda inversa. Básicamente es tomar los 30 artículos que están acá, mirar las referencias bibliográficas y ver si hay artículos na referência desses 30 que não havíamos localizado allá arriba no início del processo. E mira que localizamos outros 23 artículos. Então, ao total, quedamos com 53 artículos potencialmente relevantes e a esses artículos aplicamos todos os critérios de inclusão e exclusão que estão em nosso protocolo, que é o grupo control, tem que ser o grupo control que hemos determinado, qual é a medida de exposição, se são estudos com animais, se são estudos com humanos, ou seja, há muitíssimos critérios, o idioma, o ano em que foi publicado o artículo, tudo vai depender muito do protocolo, mas basicamente acá é onde uno hace o filtro mais rigoroso, porque acá estamos leyendo a texto completo, acá nos toca ler todo o artículo provavelmente para tomar a decisão. E ao final, miren que los 53 nos quedamos com 18, e esses 18 aún não estão habilitados para serem usados em la revisão sistemática. Nos toca também evaluar a qualidade desses estudos. E para isso há muitíssimas metodologias. Nós outros acá estamos usando a Newcastle Ottawa, que basicamente é um ranking, onde tu vas a ranquear cada artículo desses 18 em um score de 1 a 9, ok? Sendo 9 alta qualidade e 1 baja qualidade. E basicamente o que nós outros buscamos é trabalhar solamente com artículos de alta qualidade. Em este caso, os 18 artículos sacaram 7 ou mais em esta escala, e por isso todos os 18 acabam ingressando a las próximas etapas da revisão sistemática. Ok? Bueno, a próxima etapa, o que hemos hecho a la fecha, é analisar algumas características desses estudos. Ok? O primeiro que me chama a atenção quando começamos a mirar os resultados desses estudos é que todos têm o mesmo desenho experimental. São todos estudos de caso controle. Não há nenhum estudo, por exemplo, de coorte, que nós havíamos previsto como possível de ser incluído também na nossa análise, mas miren que, ao final, só nos quedou estudos de caso control. Outra coisa que me chama muito a atenção é o ano de publicação dos artículos. Miren que muitos artículos foram publicados em 2000 ou antes, é decir, já foram publicados há mais de 20 anos. Ok? Miren que há poucos estudos localizados em Latinoamérica. Acá de los 18, solo uno inclui Uruguai e outro em Brasil. A maior parte Europa e Estados Unidos. Ok? Miren que poucos estudos incluem mulheres, aunque em muitos países há muitas mulheres trabalhando na indústria da construção. E miren que também há muita heterogeneidade em el número de sujeitos inclusos em cada estudo. Há um estudo, por exemplo, acá, um pouco pequeno, e miren que acá, por exemplo, há 1.450 pessoas em total de outras atividades, e acá há como 26.000. E sabemos que isto pode ser um fator que pode afetar mais adelante quando formos fazer a integração desses resultados, ok? Además disto, echando uma mirada a outras informações dos estudos, como, por exemplo, o tipo de contaminantes, também nos ha chamado a atenção que poucos estudos classificam por tipo de contaminante ao qual estão expostos os trabalhadores da construção. E isto, obviamente, para um de nossos objetivos a futuro, é muito provável que vai ter um impacto muito grande. Eu, na verdade, não sei se vamos a ser capazes de fazer essa análise como havíamos previsto, mas tampouco há problema. Na verdade, estaríamos apontando aí uma lacuna muito importante do conhecimento acerca do tema. E há outras características desses estudos que também são muito interessantes e que uno tem que tomá-lo em conta na hora de discutir os resultados, que é o seguinte: quando falamos em exposição a essas substâncias, a maior parte dos estudos não fazem medição, não vai com um equipo a medir a quanto estão expostos as pessoas. E, na verdade, a maior parte das medidas de exposição se dá através de registros ou entrevistas personais, ok? E mesmo o diagnóstico do próprio câncer, muitas vezes se dá quase sempre basado em história ocupacional e registros médicos, ok? Então, não são estudos que foram a campo, chamaram os trabalhadores, levaram ao hospital para fazer um exame, não. Estamos falando de informação documental em sua maioria, e claro que isso teria um impacto grande para a maneira e a qualidade da data que temos coletado nesses estudos primários, ok? Bueno, isso nos dá uma visão muito general já de algumas fortalezas, de algumas debilidades que têm a informação primária.
E a partir de esto, nosotros, como teníamos dato quantitativo, ¿no? Que son las medidas de riesgo, neste caso, estamos trabajando en especial con odds ratio, nosotros na próxima etapa, já hicimos uma meta-análise parcial, de acordo que pode cambiar, porque temos outra base de dados por fazer búsqueda, e o que temos acá, na verdade, é uma análise, onde queremos evaluar se o trabalhador da construção civil tem maior probabilidade de desenvolver câncer, por exemplo, do que trabalhadores de outros setores da indústria. Ok? Acá tenho a data numérica, tenho a data gráfica. Eu, obviamente, me vou centrar acá por limitações de tempo também, pero basicamente o que temos acá é as informações individuais de cada estúdio. Verem que acá tem o odds ratio, tem o intervalo de confiança, ok? Isto para cada dos estúdios, e acá abaixo tenho o resultado da análise, da meta-análise, que é a integração de todos esses estúdios para sacar uma conclusão única. E, obviamente, o fator numérico nos mostra que o odds ratio é superior a 1, isso significa que este resultado nos indica que é provável que, ou melhor, que a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão em trabalhadores da indústria da construção é superior a em comparação a trabalhadores de outras indústrias, ok? E acá temos também o forest plot, que é uma maneira gráfica muito comum em revisão sistemáticas. Les vou dar um ampliar também e les vou explicar. Miren que para cada estúdio eu tenho esta mesma representação. Em azul, o odds ratio, a barra, o intervalo de confiança, ok? E para interpretar o forest plot, basicamente o que tenho que mirar é como está posicionada essa barra de intervalo de confiança em relação a esta linha central, ok? Se o intervalo de confiança toca a linha central, como este primeiro caso, isso significa que neste estúdio individual, a conclusão dos autores foi que a probabilidade de que trabalhador da construção civil tenha câncer de pulmão é a mesma que trabalhadores de outros setores da indústria. Se o intervalo de confiança não toca a linha central e queda deslocado para a direita, como este cá, significa que este estúdio individual, a conclusão, ou o que observou, foi que a probabilidade de que trabalhador da indústria da construção tenha câncer de pulmão é maior do que trabalhadores de outros setores. E outros estúdios, como este, por exemplo, que está deslocado para a esquerda, significa que este estúdio individual concluiu que a probabilidade de que trabalhador da indústria da construção desenvolva câncer é menor do que trabalhadores de outros setores da indústria. Como vocês podem observar, miren que há muita heterogeneidade quando miro estúdios individuais. Há estúdios apontando que há maior risco, outros que têm menor risco, outros que não têm diferença. E é por isso que já no início nós tínhamos tanta dificuldade de concluir, afinal, é maior a probabilidade ou não há diferença ou é menor. E por isso a meta-análise é muito valioso. Mira que acá tenho também a representação gráfica, que é a integração de toda essa informação. Mira que queda deslocado para a direita, não toca a linha central, e isso significa que os trabalhadores da construção têm maior probabilidade de desenvolver câncer do que trabalhadores de outros setores da indústria, ok? Les recuerdo, é resultado parcial, aún nos falta provavelmente agregar estúdios e ver se isto poderia afetar ou não este resultado parcial. Outra análise que hemos adelantado é por ocupação. Nós queremos verificar se pessoas que têm determinadas ocupações têm maior risco e outras não. A análise inicial que estamos fazendo, miren que é uma análise muito reduzida, muitas vezes nos quedamos com poucos estúdios, porque há uma limitação de data por ocupação. A expectativa é que, à medida que forem se somando mais estúdios, que essa data pueda expandir-se, teremos mais informação primária e, obviamente, que isso tem uma tendência a reforçar um pouco o resultado da meta-análise, pero já inicialmente o que observamos é o seguinte, que em albaniles, miren acá, carpinteiros, miren acá, e plomeros, sí parece haver maior probabilidade de câncer de pulmão que em comparação com trabalhadores de outros setores. Pero para outras, tanto de ocupações que hemos testado, la verdad que os resultados hasta la fecha nos indicam que, exceto por esses três, as outras ocupações parecem ter risco idêntico a outros setores da indústria. Ok?
Entonces, esto es lo que nosotros hemos adelantado a la fecha. En términos de resultado, obviamente nos falta muchísimo, nos faltan muchísimas análisis de sensibilidad. Claro que aquí hay otros factores que también tenemos que considerar, por ejemplo, los materiales de construcción, su naturaleza química ha cambiado mucho a lo largo de los años. Eso significa que hemos hecho una transición de materiales quizá más tóxicos para menos tóxicos. Hay un tema también de uso de equipos de protección personal, aunque muchos no usen o no usen el adecuado, sí hemos tenido evolución en ese sentido. Sin embargo, les comento, yo no puse acá que en esta análisis por año, lo que hemos visto es una tendencia opuesta. Yo pensaba, bueno, si estamos usando materiales menos tóxicos y hay más tendencia a usar equipos de protección personal, yo esperaba que los trabajos antiguos me apuntaran a mayor riesgo de cáncer de pulmón, los trabajadores de la construcción, y que los nuevos no, porque si están protegidos y usando materiales menos agresivos, eso debería se reflexionar. Y les comento que no es la tendencia que hemos visto, ¿ok? En análisis, parece que es al revés, parece que los estudios más recientes se direccionan más a confirmar un mayor riesgo do que los estudios antiguos. Pero, como les dije, son estudios y análisis de sensibilidad que nosotros tenemos ahí pendientes por hacer. Entonces, para terminar, yo creo que ya me avancé en mis 30 minutos. Para terminar, algunas conclusiones parciales, ¿no? Que parece haber un mayor riesgo de cáncer de pulmón en trabajadores que laboram na indústria da construção em comparação a outras indústrias. Esse resultado, como les comentava, não é definitivo. Há um margem, porque há toda uma base de dados que não está incluída na análise. Não sabemos se vai cambiar ou não o resultado final. Aunque não tengamos resultados definitivos, nos parece muito claro que os resultados que estamos obtendo vão ter boas implicações ou fortes implicações para a toma de decisão de gerentes de construção, trabalhadores da segurança e saúde em trabalho, formuladores de políticas e investigadores, porque se somos capazes de identificar que há grupos ou ocupações de maior risco, isso nos permite também centralizar os esforços, quizás fazer um rodízio, que um trabalhador não se quede sempre fazendo a mesma atividade, quando é possível, não? E coisas do tipo. Também hemos identificado importantes lacunas e limitações na literatura. O exemplo é que esta data que necessitamos muitas vezes não está classificada por ocupação, não está classificada por contaminante e tampouco tem em conta dados como fatores de confusão. Por exemplo, sabemos que o tabaquismo tem uma associação forte com o câncer de pulmão. Então, seria muito importante poder classificar esses trabalhadores da construção entre os que fumam e os que não fumam. Pero esta informação é rara nos estudos. E isso significa que nós, ao final dessa revisão sistemática, vamos também haver identificado algumas lacunas importantes na literatura para a realização também de estudos primários. Ok? E bueno, sobre perspectivas a futuro, finalizar o que hemos iniciado, essa revisão sistemática, a projeção é estar postulando o artículo hasta mais tardar em abril, maio deste ano. Também teremos como perspectiva implementar essa mesma metodologia a outras perguntas de investigação. Mirem que já teremos outros 2 protocolos de revisão sistemática radicados em Próspero, um para investigar o risco de câncer em agricultores expostos a glifosato. Este artículo já foi postulado a PLOS-ONE, já está em etapa de revisão, estamos contestando aos revisores, e, bueno, eu creio que aí por abril, maio também já deve estar publicado. E aí um outro trabalho que estamos tentando evaluar qual é a associação entre material particulado, a exposição ao material particulado e alguns parâmetros do síndrome metabólico, como a obesidade, a hipertensão e etc. Pero esse sim vai numa etapa um pouquinho mais retrasada, pero aí vamos avançando também, porque são 2 temáticas que a mim me interessam muito. Esse artículo, na verdade, que ha tenido muita boa acolhida por parte dos revisores também. E, bueno, eu creio que seria isso. Agradecer ao equipo que me ha apoiado com esse trabalho, que também me ha apoiado com esses outros trabalhos que temos perspectivas, em especial a Rita, que é a pessoa que, na verdade, ha liderado muito dos processos, foi minha estudante na maestria acá na universidade, é a engenheira civil, é um dos motivos também que hemos nos apuntado em esta direção, e também a los 2 colaboradores internacionais que han sido muito importantes para nós, a Lana, que tem muita expertise em revisão sistemática, e também ao Dr. José Cláudio Fonseca, que, bueno, foi meu tutor durante muitos anos, e, bueno, seguimos trabalhando bastante em conjunto e colaboração. E agradecer a vocês todos também por a assistência, por a paciência. Vi que me avancei bastante em el tempo que havíamos programado,
pero quien me conoce sabe que suelo hablar mucho, entonces me discuso por eso también. Y era eso, Jairo. Bueno, profe, muchísimas gracias por su charla y ahora le damos espacio al público para realizar sus preguntas a través del chat. Ya por acá tenemos una pregunta por parte de Sebastián Amaya, nos dice que si esa temática y el Big Data están bien relacionadas y cómo se relacionan estas dos áreas. Yo creo que tienen propuestas un poco diferentes, Sebastián. Yo siento que la revisión sistemática ela va más direccionada a integrar data, pero no en este mismo nivel que el Big Data, ¿no? El Big Data tiene un potencial, por ejemplo, para volumes mucho mayores de data, y yo lo he visto aplicado más a situaciones donde el volumen de data realmente es muy grande y sería muchísimo complicado hacer la integración de la data por otras técnicas, por ejemplo, de metaanálisis. Yo lo que he visto es que el metaanálisis es una de las medidas, ¿no? No es la única manera de hacer una síntesis o integración de data. Hay una síntesis, por ejemplo, narrativa que es posible, pero lo he visto aplicado más en esas circunstancias, donde tú partes de un grande número de artículos. Entonces, tú podrías quizá emplear ahí inteligencia artificial, Big Data, para seleccionar esses artículos, hacer un algoritmo, pero más adelante, en la toma de decisiones, yo creo que cuando te quedas con un número ya más reducido de data y toca tomar muchas decisiones, yo creo que aún es complicado. Pero la Big Data tiene, en mi opinión, un rol bastante importante, por ejemplo, en la área de genética, metagenómica, una serie de otras áreas, y por qué no también no venga ahí a aportar a la revisión sistemática del metaanálisis. Pero yo te confieso que acá de memoria, yo he leído muchas revisiones sistemáticas de metaanálisis y no me acuerdo de emplear en este nivel de análisis en ese tipo de trabajo. No lo he visto. Por acá tenemos otra pregunta por parte de Julie Ruiz. Excelente investigación. Me gustaría saber que si ese estudio se ha realizado también por regiones, ya que en las regiones frías las personas son más propensas a fumar más. No, Julie, la verdad es que es un tema interesante, ¿no? Pero es complicado porque, como ustedes vieron, cuando llegamos al tema de evaluación de calidad metodológica, hay muchos estudios, por ejemplo, que no cumplen, por ejemplo, con criterios como presentar de manera clara que es su grupo control. Entonces, muchos de esos artículos salen. Es decir, lo que a nosotros nos llama la atención es que muchos estudios primarios se han propuesto a evaluar muchas cosas como nosotros queremos evaluar, pero miren que o desenho experimental, a construção dos estudos, muitas vezes tem muitas debilidades. Então, teremos muito volume de informação, pero pouca informação de qualidade. E por el volume de informação primária que temos, como vocês viram, a la fecha temos solamente 18 trabalhos. Então, é um pouco complicado de fazer essa análise por região. Quizá poderíamos comparar Europa e Estados Unidos, isso sim é possível, porque aí tem muitos artículos em cada uma dessas duas regiões. Pero en América Latina, por ejemplo, no hay nada, en Asia hay poco, y creo que en África tampoco me acuerdo de haber visto algo. Pero sí, la idea es interesante. Nosotros lo que estamos pensando, Julie, y estaba ahí trabajando un poco con Rita esa posibilidad, era la realización de un estudio primario, y ahí más enfocada a Colombia. Rita, cuando estábamos pensando en esa posibilidad, antes de la pandemia, había contactado, por ejemplo, los sindicatos en Medellín, en Cali, y los sindicatos estaban súper abiertos a trabajar con nosotros, es decir, que podríamos ir, hacer los exámenes de los trabajadores, evaluar las construcciones, ver las emisiones, pero eso tiene toda una demanda logística, ¿no? Tiene una demanda de recursos, de infraestructura, de equipos, y más la pandemia, y eso se cayó por tierra, ¿ok? Y así decidimos ir por una pregunta de investigación que quizá nos pudiera dar respuesta a través de la metaanálisis. Y bueno, si ustedes vieron las fechas ahí, ustedes van a ver que es muy coincidente, ¿no? Cuando ingresamos ahí en periodo de pandemia y restricciones, fue donde yo inicié muy pesado ahí en la revisión sistemática, porque es una manera de uno seguir también investigando y haciendo aportes. Pero en este trabajo, yo no creo que vayamos a hacer, no es la propuesta que tenemos, hacer análisis por región. Quizá a futuro podríamos hacer, pero sinceramente no habíamos previsto. Por acá
acá tenemos otra pregunta de Miguel. Dice, gracias por la charla, profe, muy instructiva. ¿Es posible tomar los trabajos que descartaron en la primera fase de la revisión y hacer la estadística para ver si se mantienen las conclusiones que obtuvieron solo con los 18 artículos selectos? Los que fueron eliminados en etapas anteriores da revisión no pueden ser agregados a análise, Miguel, porque eles não cumprem com o que nós outros expertos em el tema hemos definido como el buen desenho experimental que os estudos primários deveriam haber empleado para dar resposta. É decir, quando uno está haciendo a revisão sistemática, eu tenho que tomar algumas decisões, e essas decisões incluem, por exemplo, qual é o método de diagnóstico de câncer de pulmão que eu vou aceitar como de qualidade para trabalhar com um determinado estudo. Miren que se eu tivesse sido muito rigoroso com diagnóstico, por exemplo, dicho, não, há que ser por raios X, há que ser diagnóstico genético, mira que teria eliminado todos os estudos que tinha aí, porque nenhum de los que quedaram han hecho diagnóstico por raios X ou por genotipaje ou coisa del tipo. Então, o que uno tem que tomar cuidado é que todas as decisões são tomadas a priori. Então, por exemplo, a situação que temos nós outros com os tipos de contaminantes. Allá en el protocolo definimos cómo debe ser medido la exposición, cuáles son los contaminantes, etc. Y nos deparamos ahora cuando estamos ejecutando que esta información no está en los artículos. Y tampoco eso es problema, ¿ok? Eso no es problema, lo que tenemos que reportar es que no se localizó ningún artículo, esa información no está disponible y esto todo va reportado en la literatura. Pero yo no puedo ahora regresar y cambiar una decisión anterior porque ahí estoy sesgando también mi resultado. E, bueno, aí está a importância do bom desenho do protocolo, não? Porque se alguma decisão que tomamos allá no desenho do protocolo está mal hecha, obviamente que isso impacta todo o trabalho também. Acá, quizá, hayamos sido muito limitados em el alcance, não sei, e por isso também hemos quedado com poucos estudos, mas teníamos uma pergunta muito específica e, bueno, agora é esperar a ver se a outra base de dados, que é uma base de dados da área de saúde, senão nos vai agregar muito mais estudos que nos permita ver esse resultado. E quando falamos em possibilidade de que cambie o resultado, também deixa-me mostrar-lhes, porque há motivo por o qual penso em essa possibilidade, ok? Deixa-me regressar acá. Bueno, dos motivos para isto, Miguel, é que há umas medidas de heterogeneidade. Por exemplo, esse índice, ok, ele quadrado, que está em 89%, isso é considerado um índice de heterogeneidade bastante grande. E quando tu tens meta-análise com alto nível de heterogeneidade, é muito provável que tu tenha duas situações. Primeiro, que quizá tu tenha fatores como o tabagismo, por exemplo, o consumo de álcool, algum outro fator que está generando esta confusão entre mi data. E o segundo é que quanto maior a heterogeneidade, menor é o efeito. Miren acá el valor zeta, ¿ok? Menor es el tamaño del efecto. Y cuanto menor es el tamaño del efecto, mayor es la posibilidad que nuevos estudios primarios agregados acá puedan cambiar el resultado final. Si yo tuviera una meta-análisis con baja heterogeneidad, con un tamaño de efecto mayor, un valor zeta más alto, la posibilidad que nuevos estudios vinieran a cambiar mi resultado final era menor. Então, existe algo também que, quando uno está redactando o artículo da revisão, uno tem que considerar, não? Com que força de evidência tenho eu em minha revisão sistemática e meta-análise. Em meu caso acá, eu seria muito cauteloso. Eu creio que o que tenho à fecha me permite fazer uma hipótese, não? Dizer que a probabilidade há de que esses trabalhadores tenham maior risco de câncer de pulmão, pero tenho que estar aberto porque esta evidência aún não é, em minha opinião, uma evidência que tenha tanta força. O valor zeta deveria estar mais alto e o valor de I quadrado deveria estar mais baixo. E aí eu estaria um pouco mais firme em minha conclusão. Não sei se contestei a pergunta, Miguel. Profe, muchas gracias. Por acá tenemos una última pregunta por motivos de tiempo. Parte de Sergio Ojeda dice, buenas tardes, muy buena presentación. ¿Se encontró alguna reducción significativa a lo largo del tiempo respecto al uso de sustancias o químicos potencialmente riesgosos para inducir cáncer? Ok, bueno, esta é uma pergunta muito interessante,
porque una de las cosas que nosotros cuando estábamos planificando el protocolo, una decisión que uno tiene que tomar es si voy a agregar como criterio de exclusión una limitante de año de publicación del artículo. Y nosotros, que somos el equipo de revisión, hemos tenido un debate, porque algunos me hablaron, mira, no podemos usar estudios tan antiguos, porque esos estudios antiguos, los materiales de construcción eran otros, mira que ha cambiado los equipos de protección, la concientización ha cambiado también, y bueno, lo que se recomienda en la guía de Cochrane es que tú solo estabelezca un límite de fecha para un artículo cuando tú tienes una evidencia muy sólida para hacerlo. Si tú tienes cualquier duda, no debes imponer un límite, y lo que tú puedes hacer ahí, Sergio, es un análisis de sensibilidad. Nosotros podemos después ver si los estudios antiguos impactan en una dirección u otra el resultado final. Pero eso es un análisis que aún no hemos hecho. Yo he jugado un poquito, pero a mí me parece que sí, Sergio, me parece que los estudios más actuales tienen mayor efecto en favor del cáncer. Déjame mostrarte acá. Miren si miramos las barras. Miren que los estudios más recientes, si pegamos los últimos estudios en términos de fecha, miren que la gran mayoría o favorece que hay mayor probabilidad de cáncer de esses trabajadores o no hay diferencia. Miren, esto estamos hablando de todos los estudios después de 2000, que son los estudios que podemos considerar recientes, de los últimos 20 años. Los estudios más antiguos, mira que hay de los dos, hay incluso uno acá que creo que tiene un impacto grande en el análisis, pero no lo puedo eliminar porque cumple con todos mis criterios, la data que presenta está muy clara, pero sí, mira que yo sí creo que hay un efecto, sí, del año de publicación. No sabería decirte cuál es el factor. Yo creo que puede ser muchas de esas cosas. Yo creo que hay factores también, como comentaba Julie, que son regionales, el clima, quizá el tipo de material de construcción, quizá algún proceso, alguna técnica que se use más en China, pero no se use en Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que hay hoy toda uma indústria de pré-fabricados, não? Então, alguns processos são realizados no em el sítio de construção, como alguns anos atrás. Então, é provável que, incluso, o cenário como um todo haya cambiado em el sítio de la construção. Então, assim, há muitos fatores aí, e creio que todos esses fatores é o que nos está influenciando esse resultado. E o que a mim me chama a atenção é que, aunque tenhamos alta heterogeneidade, aunque tenhamos muitos estudos antigos, miren que, aún assim, el efecto está muy claro. No está tocando la línea central. Miren que el odds ratio es 1.23, no estamos hablando de un odds ratio tan bajo así, pero tampoco es algo tan absurdo, ¿no? Y acá también quiero destacar que nosotros no estamos comparando con personas que no tengan exposición, ¿sí? No estamos comparando con personas que trabajan en escritorio, por ejemplo. Estamos trabajando con otras industrias que muchas veces también tienen exposición a varios químicos que también son carcinogénicos. Entonces, cualquier diferencia que encontremos acá, en mi opinión, es una diferencia importante, porque estamos comparando con otras personas también expuestas, pero en otros escenarios, ¿no? No sé, yo no sé si contesté la pregunta, la verdad, Jairo. Bueno, profe, muchísimas gracias por todas sus respuestas y también muchísimas gracias a todo el público por acompañarnos el día de hoy en el inicio de estos ciclos de los Thor's Design Seminar para el 2022. Y, profe, también muchísimas gracias por acompañarnos, compartirnos esta charla tan interesante el día de hoy y recordarles que nos vemos en 2 semanas con nuestro primer invitado internacional de este año. Así que estén muy bien, que pasen un feliz resto de tarde, resto de noche por ahí en Colombia y nos vemos entonces en 2 semanas. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Feliz tarde o feliz noche a todos.